Aqui conosco está a consultora Andréa do Prado Souza, né, da Insight. Veio bater um papo no programa Militão e Militão. Como vai, Andréa? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. E você? Tudo jóia, tudo jóia. Tranquilo. A Insight é uma empresa de gestão de informação para ambientes corporativos. Hoje, nós vamos falar um pouco de boas práticas de organização empresarial. Antes, conta pra gente, a Insight existe há muito tempo, há pouco tempo? Dá um breve histórico pra gente da Insight, André. Então, Marcelo, a Insight está no mercado já há mais de 15 anos, sempre trabalhando com esse enfoque em organização empresarial. E a gente atua muito com empresas de alta complexidade, como, por exemplo, área da saúde, área jurídica, área de alimentação, seguradora, entre outros segmentos aí que normalmente tem principalmente documento como o coração do negócio, vamos dizer assim. E aí entram vocês. E aí entra a Insight. Como eu disse aqui, boas práticas da organização empresarial. O que, Andréa, são boas práticas de organização empresarial? Para quem está em casa também ter uma ideia sobre isso. Bom, boas práticas a gente pode considerar como iniciativas que a empresa às vezes toma para melhorar um processo, para alcançar um objetivo, para ter aí avanços, resultados progressivos de modo geral, né? Sempre, na maioria das vezes, hoje é muito comum, o objetivo maior é sempre qualidade no atendimento, condições melhores para atender as demandas desses clientes, né? Então são iniciativas, muitas vezes essas boas práticas elas são acompanhadas de alguém, né? Uma instrumentação, uma ferramenta, um método mais especializados. Mas não significa que dentro da empresa elas não tenham condições aí de atingir boas práticas aí para alcançar resultados progressivos. Dá uns exemplos para nós. Aliás, eu tenho aqui, mas eu vou pedir para ela explicar um pouco. A revisão da estrutura organizacional, desburocratização do acesso à informação, melhoria no relacionamento com clientes e consumidores. Fala um pouco dessas questões para nós. Vamos falar de por que é tão importante a gente revisar as estruturas organizacionais. A gente sabe que uma organização ela se modifica o tempo todo, né? Então, a gente pode ter modelos hoje muito rígidos e a rotatividade ou deslocamento de colaboradores entre áreas, isso pode comprometer uma sinergia e implicar diretamente numa baixa produtividade, resultados não tão qualificados dentro da organização. Então, é sempre importante a gente estar alinhando aí como é que está essa estrutura organizacional. Ela comporta os objetivos o qual eu almejo, eu consigo, através desse modelo que eu desenhei, atingir os meus resultados. Então, é importante a gente fazer esses questionamentos para ver se a gente está no rumo certo daquilo que é o propósito de dentro de uma organização. E muitas empresas, André, têm procurado por serviço de organização? Muitas empresas procuram a gente e o que a gente percebe hoje dentro da Insight é que com a crise, inclusive, né, é sempre importante rever os processos de negócios. Então as empresas têm procurado sempre observar isso dentro das empresas e uma demanda muito comum, talvez até pelo avanço da tecnologia. Como é que eu posso me relacionar melhor com os meus clientes? Como que eu posso ter uma qualidade de atendimento mais assertiva? Como que eu posso atender melhor as demandas hoje dos meus clientes? Então, hoje as empresas cada vez mais elas têm procurado esses serviços especializados para serem mais assertivas no mercado. Até porque quem deixar o cliente de lado, e no passado não, ainda há muitas empresas que deixam, né? Perde o cliente, não é? Hoje em dia não tem jeito. Com certeza. Tem um exemplo bacana até que a gente pode compartilhar aqui. Um cliente nos procurou recentemente porque ele estava tendo problemas de alergia com os colaboradores em função dos arquivos, documentos do dia a dia, né? Então foi feito todo um projeto, uma sistematização para poder tornar esses documentos mais ágeis dentro da rotina organizacional. E isso acabou que ele se surpreendeu quando ele se deu conta de que houve uma antecipação em relação aos concorrentes. Obviamente ele conseguiu otimizar quadro de funcionários, né, mexer com toda a logística, mudar a sede da empresa para um lugar menor, vamos dizer assim, e aí ele ficava impressionado dizendo, nossa, hoje realmente a gente consegue, enquanto está todo mundo aí correndo atrás de papel e processos, etc. e tal, com uma solução a gente consegue ser muito mais objetivo e mais ágil, saindo na frente aí da concorrência. Não é brincadeira. Eu tô vendo aqui que, inclusive, você falou até em estabelecimentos ligados à comida, por exemplo,
Até em um restaurante é possível fazer isso? Com certeza, qualquer negócio. A Insight hoje ela atende empresas de pequeno, médio e grande porte. Tem um restaurante, o que dá para mudar, vamos dizer assim? Poxa vida, são tantas coisas que a gente pode melhorar. Por exemplo, podemos olhar desde da manutenção predial, né? Como é que está toda essa estrutura dentro da empresa, como é que ela se organiza visualmente dentro da empresa, como é que está esse quadro de pessoal, ele está adequado, ele está assertivo, a cozinha, os utensílios, a disposição das coisas, a sinergia, né, entre as áreas, como que se relaciona, porque um restaurante ele é uma sequência de atividades que entrega alguma coisa lá no final para o cliente. Então, todos esses cuidados, tudo isso pode levar ao quê? Uma aproximação desse cliente e, consequentemente, uma maior satisfação dele. O que a gente pode dizer aí como ganho principal? Aumentar, dobrar o número de clientes dele no dia a dia. Opa, interessante. E no escritório? Vocês fazem, inclusive, o diagnóstico de um escritório? Sim. E quando a gente está falando de escritório, desde um escritório de advocacia até outros tipos de escritório, né? Sim, com certeza. Os escritórios implica muito nessa reformulação, essa revisão de processos no dia a dia. O que a gente consegue observar, muitas vezes, é uma falha na comunicação, né? Então, o que a produção está fazendo lá embaixo está correspondendo com a expectativa de quem está lá em cima, né? Então, como é que essa comunicação se constrói dentro de uma organização? Então, muitas vezes, a revisão de processo, verificar como é que está essas tarefas, como é que está esse fluxo operacional, o que eu tenho de instrumentação, de ferramenta para poder agilizar o meu fluxo dentro da empresa, como é que estão os meus colaboradores, de novo, volto sempre a falar, é sempre importante a gente entender a grandiosidade do engajamento, né? De todas as etapas dentro de uma empresa, como é que se engaja esse relacionamento dentro da empresa para que eu possa ter lá no fundo, lá no final, uma entrega satisfatória para o cliente. Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro de um escritório de advocacia, adequar o quadro de colaboradores, revisar esses processos, verificar essa organização dentro da empresa como um todo, da mesma forma como qualquer outro tipo de setor, independente. E com relação agora, nós estamos vendo aí toda a questão atual do Brasil, né? Como o cenário político e econômico, André, tem influenciado as boas práticas das empresas? Muitas tiveram a prática seguinte, vamos demitir todo mundo, não é? É isso que a gente percebe, lamentavelmente, vamos dizer assim, né? Na tentativa de otimizar, de diminuir custos, os colaboradores, a mão de obra é sempre o primeiro a ser cortado, né? E na realidade a gente precisa pensar que uma empresa ela precisa de pessoas. A partir do momento que você abre um negócio, se você tem a pretensão de crescer e expandir, você precisa de pessoal. Então é muito importante que ela comece a se preocupar em gerar uma confiança dentro desse negócio, né? E essas empresas, essa crise, ela tem feito com que os empresários repensem sim os seus negócios, que eles corram atrás e busquem mais soluções assertivas para não sair limando recursos inadequados dentro da empresa, o que pode muitas vezes levar, infelizmente, o fracasso desse negócio, né? Então, nesse tempo, as boas práticas passaram a ser essenciais. Essenciais. Então. Exatamente. E com relação à Insight, há diferencial aqui para empresários de Londrina e região? Olha, a Insight, nós temos aqui para a nossa região, hoje, a gente considera aí o Sebrae como um parceiro essencial, vamos dizer assim. É verdade. Né? Dentro do Sebrae, a Insight, ela participa de um programa que é o Sebrae Tech, que é totalmente relacionado aí à área de inovação, de boas práticas dentro da organização. Tem o Sincor, que é o Sindicato dos Corretores, o qual a gente também tem diferenciais para esse público. A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, então hoje a gente atende um rol bem grande aí de advogados, escritórios de advocacia, enfim, toda essa área até mista dentro do setor jurídico que acontece. E dentro da ACIO hoje a gente tem a oportunidade aí desde o ano passado de construir um núcleo de consultores lá dentro. Então a Insight também está inserida dentro desse contexto e todos esses recursos, esses benefícios, eles vão levar aí facilidades aí para o empresário, de uma aproximação com o especialista ou de soluções mais assertivas para cada caso. Vamos lembrar aqui, a Insight fica na? A Insight fica na Avenida Bandeirantes, 657, sala 210, na frente do Hospital Evangélico. Ah, melhor referência é essa, né? Fica bem na frente do hospital. E tem o site também, né? É isso? Por favor, consulte, visite-nos lá.
www.insightconsultoria.com.br. Tem os nossos recursos aí, Facebook, curta a nossa página, acompanhe a nossa agenda, né? Vai ter um curso aí muito em breve de gestão de conflitos, então vamos procurar aí se qualificar e fazer a diferença no mercado. Para a gente acabar, André, você é de onde? É londrinense ou não? Eu sou de Londrina. Opa. Já dei uns giros por aí, mas a minha região, coração, é aqui, norte do Paraná. Inclusive, o André é mestre em organização do conhecimento. É verdade. Um mestrado interessante esse, hein? Eu fiz o mestrado aí mais para entender, expandir um pouco esse olhar também para as imagens. É importante até a gente destacar hoje, a Insight tem um serviço de digitalização, né? E a gente tem o nosso serviço também de leva e traz, busca documento, entrega isso no formato físico e digital. E hoje tem tido aí um resultado muito interessante na digitalização de imagens, fotografia, né? Resguardar a memória, tratar todo esse conhecimento, porque é a construção das nossas almas, vamos dizer assim. Bacana. Andréia do Prado Souza, muito obrigado. Isso mesmo. Parabéns pelo trabalho da Insight, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Ok, já vamos embora. Boa noite para todos.